Hoje, vamos mergulhar em uma jornada contemplativa que, sinceramente, desafia tudo o que a gente normalmente assume sobre nós mesmos. A nossa análise aqui vai rastrear aquela transição monumental, sair da pura mecanicidade inconsciente até alcançar uma verdadeira unidade psicológica. É uma travessia profunda. Exige lucidez e muita coragem para olhar para dentro. E a premissa fundamental para essa nossa investigação começa com um choque e tanto. O homem comum não é uno, ele é fragmentado. Essa é uma verdade bem desconcertante, não é? Ela simplesmente estilhaça a nossa ilusão mais comum, aquela crença de que somos uma individualidade única, sólida e unificada. Tradições de estudo profundo como o Quarto Caminho e a psicossíntese trazem exatamente essa constatação central de que o ser humano, no seu estado habitual, não possui um eu constante. Temos aqui o caos do eu fragmentado. Um eu deseja, outro teme, outro promete, um abandona e ainda tem aquele que racionaliza. Na prática, a gente vive uma espécie de guerra civil interna constante. Pensa assim, é como uma mente com dezenas de abas abertas ao mesmo tempo, onde o caos impera. Diferentes vozes contraditórias lutam sem parar pelo controle momentâneo. Um eu faz uma promessa linda de manhã, mas outro eu, completamente diferente, abandona essa mesma promessa à tarde. E um terceiro ainda surge do nada só para dar aquela racionalizada na falha. É uma exaustão constante. Para guiar a saída desse labirinto, a gente pode mapear toda a nossa expedição psicológica. Na base, bem lá embaixo, está o sono denso da mecanicidade, onde o ser humano vive profundamente fragmentado. Mas subindo o olhar, vemos o caminho da elevação, indo direto em direção ao eu transpessoal, aquela consciência permanente. É literalmente um mapa da nossa evolução interior. Para entender a fundação dessa travessia, a gente precisa definir o chamado campo de consciência. Trata-se do campo psicológico onde a mente mecânica vive totalmente fundida aos próprios pensamentos. O grande problema desse estado é a identificação absoluta. O indivíduo vive tão misturado ao que acontece lá dentro que quando a raiva ou o medo surgem, ele não apenas sente a emoção, ele literalmente vira a emoção. Zero distância entre o observador e o observado. Não sobra ninguém para observar. O resultado dessa fusão contínua é um estado de verdadeira hipnose pelos conteúdos internos. Emoções reativas, fantasias, impulsos, narrativas internas, condicionamentos, estímulos externos. A consciência fica inteiramente sequestrada por tudo isso. É uma história mental girando sem parar. E sob esse peso sufocante, o verdadeiro eu observador acaba ficando incrivelmente fraco e instável, aparecendo apenas em raríssimos lampejos. E aí chegamos a uma constatação ainda mais perturbadora. A ilusão da livre escolha em uma realidade horizontal. A gente acredita piamente que faz escolhas originais o tempo todo. Mas a dura realidade? Nossos desejos muitas vezes foram sutilmente implantados e nossas opiniões foram só absorvidas no ambiente. O que a gente chama de escolha acaba sendo, na maior parte do tempo, só uma recombinação completamente inconsciente de condicionamentos profundos. É exatamente isso que define o estado do mundo 3D. Uma consciência horizontal e mecânica, movida puramente por reação, repetição e condicionamento profundo. E não estamos falando de um espaço físico ou místico por aí, mas de um estado psicológico muito concreto e muito real. É uma armadilha cíclica. Muda-se o cenário, mudam-se as pessoas ao redor, mas os mesmos medos e os mesmos padrões emocionais continuam lá. É um roteiro repetido infinitamente. Mas então, no meio de todo esse sono profundo, ocorre um momento monumental, a centelha. Surge uma percepção libertadora. Eu não sou meus pensamentos. Eu não sou minhas emoções. Existe algo em mim que observa. Se é possível ver a raiva acontecendo, então não se é a raiva. É exatamente aqui que nasce o espaço psicológico. É o nascimento glorioso da testemunha interna, daquele eu que apenas observa e acolhe, sem ser arrastado pela correnteza. Com o surgimento gradual desse observador, a grande solução para o caos interno começa a tomar forma. É o que chamamos de centro gravitacional interno, um eixo organizador incrivelmente estável. Ele ordena os conteúdos psicológicos e serve de ponte real entre o sono mecânico e o despertar. É a criação de um eixo vigoroso, contínuo, que impede o campo psicológico de dominar a situação de novo. Finalmente, a consciência ganha um lugar sólido para se ancorar. Claro que construir esse eixo interior não acontece por um passe de mágica.
Transformar um ideal filosófico em uma âncora viva exige um processo intencional e árduo. Requer, primeiro, um atrito consciente contra as tendências automáticas de sempre. Depois, uma observação implacável de si. Em seguida, esforço voluntário diário. E, por fim, o sacrifício psicológico de deixar ir aquelas identificações dolorosas que, por mais bizarro que pareça, dão uma falsa sensação de segurança. Diante de todo esse esforço fenomenal de construção, surge uma pergunta crucial. O que realmente muda? Existe um equívoco muito comum de que atingir esse estado superior de consciência significa que a mente vira um vácuo silencioso onde pensamentos e emoções simplesmente desaparecem. Mas será que é isso mesmo que acontece? A resposta é um enfático não. Os conteúdos permanecem. Os pensamentos e desejos continuam existindo. O que muda radicalmente, o que transforma toda a textura da existência, é a relação. O eu passa a observar, em vez de ser cegamente arrastado. Em vez de ser violentamente varrido pelas águas turbulentas da mente, o eu agora fica ali, na margem, tranquilamente contemplando o rio fluir. Então, o ponto-chave sobre o crescimento desse eu é entender que ele não cresce como um objeto físico ganhando volume. Ele se expande na sua capacidade de atuar. Ganha uma estabilidade progressiva, permanência, uma tremenda capacidade de presença e continuidade de esforço, além, claro, de uma força de observação absurda e não identificação. É sobre manter a presença desperta, independentemente da tempestade emocional que possa estar devastando a superfície. A melhor forma de sacar essa mudança estrutural é através da dinâmica da gravidade. Ir de ser centrifugado para orbitar um eixo estável. Lá no estado mecânico primitivo, cada emoção arremessa a consciência em direções caóticas, para todos os lados. Mas com o centro gravitacional interno bem estabelecido, a dinâmica inverte total. Os conteúdos continuam lá, mas agora eles orbitam pacificamente em torno desse eixo fixo, sem fragmentar nossa presença. E é essa nova estabilidade que constrói uma realidade de percepção inteiramente inédita, marcando o contraste entre o mundo 3D e o mundo 5D. Deixamos para trás a existência densa e reativa da consciência horizontal e passamos a acessar a consciência vertical, feita de presença, profundidade e autorrecordação. É aqui que a gente passa a perceber nossos próprios mecanismos em tempo real e a enxergar lucidamente além do teatro social. Expandindo a nossa visão através da lente da psicossíntese, a gente entende que esse progresso maravilhoso não para por aí. Ele nos guia de forma muito orgânica para um alinhamento ainda mais profundo, o centro unificador interno. Nesse nível altíssimo de maturidade, aquelas subpersonalidades que antes viviam em guerra começam a se harmonizar. Elas passam a servir a um propósito muito maior, integrando a vontade e a direção existencial com total coerência. E durante essa escalada bem íngreme, o papel de um facilitador ganha uma relevância enorme. Mas, preste muita atenção, não como uma autoridade dogmática que dita regras. Ele funciona como um centro externo. É um espelho limpo, um estabilizador, um provocador de consciência, um verdadeiro campo de coerência e lembrança viva. Pense nele como um andaime temporário, que dá firmeza enquanto o buscador constrói o seu próprio eixo interior. Toda essa jornada culmina no grande ponto de virada. Pensa bem, antes o campo psicológico definia o eu. Agora, o eu organiza o campo psicológico. A dinâmica de poder se inverteu por completo. Aquela guerra civil caótica e sombria do início encontra o seu fim autêntico e pacífico. A consciência, agora plenamente lúcida e desperta, toma finalmente as rédeas da própria experiência interior. E assim chegamos ao ápice luminoso dessa travessia, o alcance do eu transpessoal e da verdadeira unidade. É o estado de consciência permanente, onde toda aquela fragmentação de antes simplesmente se dissolve num vazio fértil da unidade. É o florescer supremo do nosso eu real. A presença contínua, a sabedoria profunda e a liberdade incondicional deixam de ser raros lampejos e se tornam, em definitivo, a própria fundação de quem somos. Isso nos deixa diante de uma reflexão existencial incontornável para encerrar, sobre a verdadeira evolução. Ela é tecnológica e social ou será puramente ontológica? A gente costuma olhar tanto para fora, maravilhados com as máquinas e a complexidade das sociedades que construímos buscando tal progresso. Mas e se a evolução suprema for invisível aos olhos? E se o verdadeiro salto quântico da humanidade for, de forma silenciosa e monumental, a passagem da mecanicidade reativa para a clareza luminosa do despertar interior? Fica o convite para essa contemplação.